salve, turma do café! E aí, como vão as coisas? Eu resolvi falar de mim e parece que as pessoas ficaram curiosas, porque tem pergunta pra eu falar pra eu responder, viu, gente? Deixar todo mundo com inveja, porque olha meu bolo, gente, olha o meu bolo! Esse bolo é de pistache com frutas vermelhas. Fala sério. Eu vou deixar aqui só pra deixar vocês eu devia fazer a live com o bolo do lado, né? Não aparece. Não dá. Não consigo colocar eu e o bolo, gente. Vai só eu também, a chance de eu derrubar o bolo vai ser muito alta. Então, a pessoa está banada. Mas vamos lá. Gente, então deixa eu começar a responder as perguntas falando de mim. E acho que o roteiro é mais ou menos o que eu fiz com as pessoas que eu tava entrevistando, né? Mas eu vou tentar responder a todas as perguntas falando os nomes, ó. Então eu já vou começar de cara com a pergunta da Grazia, a Gra Painelli. Ela me perguntou quando que eu decidi seguir a carreira acadêmica. E a coisa é que isso é desde sempre. É assim, alguém perguntou se eu seria outra coisa também. Vou descobrir em algum momento eu vou lembrar que alguém me perguntou isso, que se eu descobrir se eu queria ser alguma outra coisa. Não queria ser alguma coisa. Eu, desde criança, falava que eu queria ser professora e eu dava aula com as bonecas, gente. Tem uma lousinha lá na casa da Dona Néia, que tá aí. E eu dava aula com as bonecas. Eu botava as bonecas tudo sentadas, elas eram todas muito ordeiras. E eu dava aula para elas. E assim, fora isso, eu de fato comecei a dar aula muito cedo. Eu fui catequista e eu comecei a ser catequista, eu tinha 13 anos. Eu dava aula com meus amigos de escola, que eu dava aula de reforço e eu dava aula ganhando dinheiro. E acho que a primeira coisa mais profissional mesmo foi, eu fui monitora de computação na década de 80, 1986, 87. Eu fui monitora, era assim, o padre da igreja da frente da casa da minha mãe, no Educandário em São Carlos, tinha um padre que tinha computadores. Então vocês imaginam isso em 1987. Ele trouxe uns 10 computadores, ele tinha ali. Eles ligavam em monitores preto e branco. Quando tinha o colorido foi um must, era um TK85, TK87, TK2000 era o máximo, quando eu conseguia fazer piscar coisinha na tela assim. E aí eu fazia as coisas lá com o padre, ele achava que eu era boa aluna e eu era CDF, gente, eu fui CDF a vida inteira, não tem saída. E aí o padre me chamou para dar monitoria. Então eu comecei trabalhando com o padre, eu pagava meu curso a troco de dar aula para quem estava mais iniciante, mais básico. E a minha carreira começa do mesmo jeito, quando eu fui dar aula de inglês, que a minha primeira profissão foi ser professora de inglês. Eu ia até pegar minha carteira de trabalho para mostrar para vocês. Mas eu tenho meu primeiro registro em 92. Eu tinha 17, 18 anos, estava no terceiro colegial ainda, eu tinha carteira registrada, carinha de anjo na minha carteira de trabalho, eu dava aula no FISC. Então eu comecei dando aula a troco, eu dava a mesma quantidade de horas-aula que eu fazia de curso de inglês para as pessoas que sabiam menos do que eu. E eu, durante muito tempo, fui a aluna mais nova da sala de aula. Engraçado, uma vez eu fui ensinar o que era teenager, e tentando ensinar inglês e tal. Então, 13, 14, 15, 16, teenager. Aí, faz uma frase com teenager pra mim. Aí os caras, the teacher is a teenager. E assim, eu perdi completamente o respeito, né? Já que respeito que ia ter ali, né? E... quando eu fiz 20 anos, eles falaram que eu deixei de ser teenager e me fizeram uma festa especial de aniversário. Porque eu sempre gostei de fazer aniversário, gente. Isso vai até hoje, tá? Não adianta, não sei. Eu tô fazendo 47 anos hoje. Obrigada, Andréia. E acho que não vai parar, não. Pra mim, tá tudo bem falar a idade. Acho que a outra opção é morrer, né, gente? Então, vamos lá, né? E essa fase no FISC foi muito importante para mim, eu acho que foi importante. Bom, eu queria sempre, inglês foi sempre uma paixão, idiomas estrangeiros, na verdade, né? E ali no FISC, São Carlos, né, gente, tem duas universidades públicas, tem USP e tem Federal. E o que acontece é que eu, pirralha daquele jeito, dava aula para pós-graduandos. Eu não tinha noção do que era mestrado, doutorado, e isso não existia na minha família. E eu dava aula para eles, e o que eu achava que era ensinar inglês era tentar entender das pessoas as coisas que elas faziam.
Então, curiosa que eu sempre fui, eu perguntava o que elas faziam e eles me explicavam as pesquisas deles. Eu achava que se eles falassem de alguma coisa que eles sabiam, e eles sabiam falar porque eles estudavam aquilo e estudavam, hoje eu sei que eles faziam, eles estudavam os artigos em inglês, né? E eu precisava da fluência para eles. Então, eles vinham me contar as pesquisas deles. Então, eu aprendi muita coisa, né? Em São Carlos é muito área de exatas, né? Então, eu aprendi muita coisa nessa época com esses meus alunos que eram professores. Eu dei aula como professor da USP, da Química, do Instituto de Química da USP, a Margarida, que já falecida, da... Ok, tá alguém ligando. Não faz sentido me ligar agora, gente. Então eu dei aula para essas pessoas e eu tentava entender o que era, e aí foi que foi desenhando o que eu queria ser de verdade. Que eu queria ser uma professora, isso já estava muito definido, mas eu queria ser professora universitária. Então, antes de eu entrar na faculdade de letras, que foi a minha primeira faculdade, eu já sabia o que eu queria fazer. Eu sabia que eu queria ser professora universitária. E aí eu já entrei sabendo que para isso eu precisaria fazer mestrado, doutorado e me esforçar na carreira acadêmica. Eles já me disseram isso antes. Então, eu entrei no primeiro ano e no primeiro dia de aula veio um professor de literatura portuguesa, professor Iannone, queridíssimo, saudosíssimo, apresentar o Centro de Estudos Portugueses, que era o CEP, Centro de Estudos Portugueses Jorge de Sena, lá na Unesp de Araraquara, e ofereceu quem quisesse trabalhar lá. E eu comecei a trabalhar com ele, e eu comecei na época catalogando livros. Eu cataloguei a biblioteca inteirinha do Centro de Estudos Portugueses na mão, o livro de tombo eu fiz inteirinho na mão, é a minha letra que tá lá. Porque, né, gente, antigamente não tinha computador, né? Quando eu entrei na faculdade não tinha computador, não existia computador. Foi existir computador, assim, PC, né? Uma coisa mais acessível, né? Quando eu falei que eu dei aula de computação em 87, mas foi ter um computador mais acessível, assim, em 94, que já estava terminando a minha primeira graduação. Que foi quando eu comprei o computador para mim, com o valor das minhas bolsas de iniciação científica, porque aí depois eu fui fazer iniciação científica formalmente. E eu começo na literatura portuguesa e aí eu pulo para linguística com o professor Expedito, grande orientador, me orientou 2 iniciações científicas, mestrado e doutorado, que era um amigo do Iannone, e segui com ele, segui na linguística, foi isso que eu fiz. E assim, eu odiava linguística, assim, com todas as minhas forças. O dia que eu terminei a linguística, era 2 anos e meio de linguística que a gente tinha, eu cheguei em casa e joguei todo o material no chão, não quero mais isso é um absurdo, não quero ver isso na minha frente. E fui dar aula de linguística, né, gente? Fui fazer mestrado e doutorado em linguística, eu achava que eu estava fazendo em língua portuguesa, só que não, eu estava fazendo em linguística puríssima, né? E fui dar aula disso depois. E aí vem a importância que é um professor que saiba dizer para você exatamente o que é a matéria que ele está lecionando, né? E não a pesquisa dele. Era uma pesquisadora muito consolidada na área dela, mas ela falava só da língua indígena, que era o que ela pesquisava, e ela não fazia aquilo fazer sentido para mim. E linguística é difícil pra caramba. É um negócio muito técnico. É bem hard science, se for ver, é algo bem menos humanas do que o que a gente faz em ciências sociais aplicadas, né? Enfim, era isso que tinha. Eu fiz gramática gerativa, fiz umas coisas bem gramática mesmo. Minha dissertação de mestrado é com verbos, verbos estativos e dinâmicos, estatividade e dinamicidade dos verbos na língua portuguesa. E o doutorado eu ia fazer falando de aspecto verbal, que era aprofundar um pouco mais no tema do meu mestrado. Só que aí eu já estava fazendo direito. Então eu vou para a faculdade de letras, eu continuei trabalhando, porque eu fazia faculdade de letras de manhã na Unesp de Araraquara e eu continuei trabalhando em São Carlos de manhã, de tarde e de noite, porque a aula de inglês, né, gente, de manhã ninguém faz, as pessoas fazem aula de tarde e de noite, né? Então eu estudava de manhã e fazia os cursos, trabalhava à tarde e à noite, fiz isso o tempo inteiro, trabalhava de sábado. Muitos anos eu dei aula de sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde. Estava conversando hoje com umas amigas antigas dessa época e lembrando as coisas que a gente fazia.
Foi uma experiência sensacional essa época de dar aula pra caramba, eu dei muita aula. Eu fiz alemão também nessa época, dava aula de alemão também. Então, esse começo foi assim. E aí, assim que eu terminei a graduação em letras, eu quis fazer direto mestrado, o que não era comum, até a professora Jussiane comentou ontem. Não era comum sair da graduação e fazer direto mestrado e doutorado. Isso era um absurdo. Eu tive que pedir para todos os meus professores que entregassem as minhas notas antes. Deu um problema lá, alteração de nota de data para fazer a matrícula da pós-graduação. E assim, eu precisei correr atrás, eu precisei explicar para todos os meus professores que eu já tinha 2 iniciações científicas, que era isso mesmo que eu queria, que eu sabia onde é que eu estava indo. E eu sabia mesmo, porque eu anos antes já sabia o que significava fazer um mestrado, doutorado, né? Mas não tinha informação exatamente do que era. Eu me lembro que quando eu entrei no mestrado, eu não sabia a diferença entre o que era mestrado e o que era pós-graduação. Não tinha, gente, isso era muito, muito escondido, né? A gente estava numa época no Brasil, basicamente saindo da ditadura ainda, né? Num momento muito fechado, não tinha intercâmbio, né? Eu tive até uma oportunidade de ir, fiquei morrendo de medo, eu iria para a Alemanha, fiquei morrendo de medo, não fui, que aí tem umas outras perguntas aqui, né? Quantos países que eu viajei, né? Algumas coisas assim. Então, assim, eu não viajei nessa época, eu fui viajar depois que eu entrei na USP aqui. Não fui, morria de medo, não fui mesmo. Então, fui fazer direito depois. Eu terminei, entrei no mestrado com bolsa FAPESP e 6 meses depois, no meio do ano, eu fui fazer direito, porque a bolsa FAPESP era muito boa. A faculdade de Direito era cara, não tinha dinheiro para pagar, era muito cara, mas a bolsa dava e eu não podia trabalhar, né? Porque a bolsa, a gente não pode trabalhar quando tem bolsa. Hoje mudaram um pouco as regras, mas na época a coisa era bastante séria, não podia de jeito nenhum e tinha algumas denúncias. Eu tinha ficado sabendo de algumas denúncias, fiquei morrendo de medo, falei, não vou trabalhar não. Além de trabalhar com a pesquisa, porque aí eu me envolvi em outras pesquisas, né? Trabalhei muito com lexicografia, que é a feitura de dicionários. Eu participei com o professor Boba no projeto do Dicionário de Usos do Português. Meu nome tá lá, tá como digitadora, não é bem isso que eu fiz, mas enfim, meu nome tá lá, ou tava, né? Não sei como é que tá a edição de hoje, mas ele tá lá como... Eu ganhei dinheiro com isso, trabalhando fiz 2.000 verbetes lá do Dicionário de Usos do Português. E aí eu fui fazer direito, porque pra mim sobrava tempo, eu achava que sobrava tempo e eu fui fazer direito. Então fiz direito, comecei a fazer direito noturno. A faculdade de direito era perto da casa da minha mãe, então era um curso privado, mas eu já entrei mais velha, né? Eu era velha para um curso de direito na época, o que foi muito bom, porque quando você tá mais amadurecida para fazer um curso mais, eu acho que curso mais de ciências sociais mesmo, você aproveita muito mais, né? O direito, ele é um curso para pessoas que tenham vivido um pouco mais. Então, quando eu fui fazer, por exemplo, o direito do trabalho, eu sabia muita coisa, porque eu já tinha trabalhado, eu tinha uma carteira de trabalho, eu sabia o que era férias, eu sabia o que era 13º, eu sabia o que era FGTS, eu sabia tudo isso, né? Uma coisa que eu não contei foi que quando eu tinha 12 anos eu trabalhava com meu pai no escritório de contabilidade. A Tainá perguntando quantos anos eu tinha quando eu entrei pro direito. Tainá, entrei no direito em 96, então eu tinha 22. Eu era velha, porque era todo mundo mocinho, todo mundo 17, 18. Eu já estava fazendo mestrado, então isso me dava uma certa maturidade que os meus amigos não tinham. Era interessante, eu era diferente na turma. Tinha o professor Sérgio, que era um professor da área de biologia da Federal, e na outra sala tinha o professor Marcelo Pereira, da USP de São Carlos, que agora ele está aqui na USP em Ribeirão, também fazendo direito. Já era professor na USP fazendo direito. Então éramos pessoas que chamávamos atenção ali. Eu me sinto bastante honrada de ter tido essas pessoas como colegas de classe, né? Eram 2 salas, as salas eram imensas. E fui, né? E aí fui fazer o direito e comecei a me apaixonar pelo direito. Então, eu entro no direito, entrei na Letras em 92, isso, me formei em 95, eles contam dezembro de 95, porque eu terminei em dezembro de 95. Aí, em 96, eu entrei no mestrado, no começo do ano.
Em agosto eu entrei no direito. Em 98 eu defendi minha dissertação de mestrado. E quando eu defendi a dissertação, então eu estava fazendo direito e fazendo estágio na faculdade de direito, né? Eu fazia o mestrado, eu fazia o estágio, eu ia trabalhando pra caramba, fazendo o projeto do doutorado, e eu tinha que fazer francês para poder entrar no doutorado, né? Pouca coisa, fazia nada, a pessoa não fazia nada. Ela, a doida, gente, eu trabalhava de noite o tempo inteiro, bastante mesmo. E, ok, passei no doutorado, aí termino a faculdade de Direito em 2001, me formei lá na FADISC em 2001. Eu parei seis meses de fazer o curso de Direito, porque abri o curso de Letras na faculdade, lá na FADISC, onde eu trabalhava. E aí eu comecei a trabalhar no curso de Letras. Então foi estranho, porque eu frequentava a sala dos professores com os meus professores. Foi muito interessante, foi um momento muito interessante da minha vida. Aí como não tinha o curso de manhã, eu parei 6 meses, porque aí depois tinha o curso da manhã, então comecei a fazer direito de manhã. Então eu dava aula de noite na Letras e no Secretariado Executivo Bilíngue. E aí aula de que eu dei, né, gente? Eu dei aula de Linguística, eu dei aula de Filologia Românica, eu dei aula de Inglês, eu dei aula de Alemão. Eu saí dando aula. E aí, nesse meio tempo, eu também prestei um concurso como professora substituta na Federal. Lá na Federal eu dei português para estrangeiros, que foi uma experiência sensacional na minha vida também. Muito disruptiva, porque tinha um grupo de alunos muito específico. Em São Carlos tem o Paulistinha, que é uma escola de futebol para adolescentes. E eles recebiam, na época eles tinham um convênio com uns sul-coreanos. E de repente vinha um bando de sul-coreano. Bando mesmo, eram 20 meninos. Meninos de 9 a 13 anos. E o objetivo deles era jogar futebol. Só que o convênio exigia que eles falassem português. Aí cabe pra mim, de repente a chefe de departamento lá da área da Letras liga pra mim um belo dia. Luciana, você não quer dar aula de português para estrangeiros, assim, né? Tem um desafio para você, porque precisa ser uma pessoa que não seja muito meiga. Eu falei, tá, então você tá dizendo que eu não sou meiga. Ok, tá tudo certo que eu não sou mesmo, né, gente? Eu sou a pessoa mais, meio agitada, um pouco, né? E realmente precisava ter pulso firme para lidar com os meninos, porque eles não queriam aprender português, né? Eles estavam ali para jogar futebol. E então foi uma experiência sensacional lidar com aqueles meninos e com os pesquisadores da universidade, né? Porque também, então aí de novo, eu trabalhando com pesquisadores de outras áreas. Tinha um pessoal que veio, então, gente que veio da Rússia, e é engraçado, ou da Rússia e da Croácia. Veio um pessoal da Croácia, que eles escolheram São Carlos porque a esposa de um deles estava fazendo um tratamento de câncer e ia se tratar em Jaú. E depois eu acabei até perdendo o próprio marido, o aluno. Então, perder aluno para mim é muito triste. Eu perdi um aluno dando aula de redação, no caso, dei aula de redação no caso um tempo também. Ele faleceu com um tiro numa roleta russa, uma situação horrível. Perdi esse outro aluno para o câncer, né? Já era um aluno mais velho, mas enfim, né? Perdi um aluno para o câncer. Então, perder aluno para mim veio cedo na minha carreira e me chateia, me dói muito, né? Então, dava aula na Federal, dava aula... Depois eu dei aula na Unesp de Araraquara também, de língua portuguesa, aí já mais na minha área, que era... Aí eu mudei a minha tese de doutorado para incluir o discurso jurídico. Então, a minha tese de doutorado é a teoria do convencimento no discurso jurídico. Como é que você faz para convencer as pessoas? Eu adoro minha tese, gente. Ela é bem legal de estudar a teoria da argumentação e como que isso aplica, como que você, numa petição, consegue escrever ou deveria escrever para convencer o juiz ou a pessoa que está lendo o seu texto daquilo que te interessa. Eu gosto, né, gente? Desculpa, eu sou apaixonada, mas enfim, minha carreira vai assim, na Letras até esse momento, mas começando uma paixão pelo direito, né? Então eu termino o direito em 2001 e defendo o doutorado em 2003,
Quando eu termino o direito em 2001, eu já saio trabalhando, advogando, né? Saí advogando e eu trabalhava no estágio na faculdade de Direito, enquanto estagiária, e eles já me colocaram como professora orientadora, porque, né, eu já era mais velha, tal, então eu já comecei de cara como professora orientadora. O que você ficou curiosa, Fúvia? Pode falar. Eu comecei orientando ali na faculdade de Direito, orientei a Fúvia, foi uma das minhas estagiárias, né, Fúvia? Uma das minhas queridas. Eu tive muitos estagiários ali, eram pessoas sensacionais, com quem tenho amizade grande até hoje, né? São grandes pessoas que conheci ali. Aliás, a Fadisc me trouxe grandes amigos. Tenho muita saudade daquele lugar, um lugar ótimo. Ah, da tese, a tese é boa. Não, eu gosto da tese, Fúvia. Precisava transformar em livro, sabe? Escrever para ela ficar um livro, ficar com cara de livro. Qualquer dia eu consigo ainda, vamos ver. Enfim, beleza, terminei o direito e saí advogando. Advoguei durante 10 anos, trabalhei num escritório de advocacia, 2 escritórios, eu trabalhei em 2 escritórios em São Carlos, além do escritório da Faculdade de Direito, e ali na Faculdade de Direito a gente atendia pessoas que não tinham condições de pagar, então era a audiência direta, tinha muitos processos, sempre foi bem interessante aí a atuação como advogada, mas não era o meu forte, não era o meu sonho, sabe? Eu sempre gostei de atuar, atuei bem, nunca perdi nenhuma causa. Tem umas histórias, até alguém pergunta sobre minha carreira. Ai, gente, eu vou perder. Eu queria falar os nomes de todo mundo, mas eu perdi. Eu perdi aqui onde é que tá a pergunta. Olá, a Cláudia Sachs perguntou se eu não fosse professora, o que eu seria? Eu não seria nada não, porque não tem jeito. É professora mesmo. Não sei. Ih, gente, eu duro que agora até perdi meu fio da meada. Tô tentando procurar a mensagem aqui. Ah, lá, o Rafael Rocha me perguntando como surgiu a paixão pelo direito. Foi muito por acaso. Ah, falando isso, foi muito por acaso. Letras era a faculdade que minha mãe queria fazer e direito era a faculdade que meu pai queria fazer. E eu acabei fazendo as duas, meio que por acaso, né? E fui apaixonando pelo direito, porque o direito, a ciência jurídica é apaixonante. A atividade advocatícia é difícil, né? E aí, então, o Rafa perguntou também quais os preconceitos que você sofreu por ser mulher na profissão. Nessa época, acontece uma das situações que acho que mais me incomoda, talvez, até hoje, né, gente? Porque se não incomodasse até hoje, você esquece, né? Numa audiência contra uma empresa em São Carlos, era um contratado terceirizado, era eu com o meu cliente homem, o juiz estava no mau humor do cão, acordou todo descabelado, sei lá o que tinha acontecido na vida dele aquele dia, o escrevente homem, o advogado da empresa tomadora homem, o preposto homem, o advogado da terceirizada homem e o preposto homem. Eu era a única mulher ali na sala, além disso tinha o sócio de um deles que veio assistir a audiência, sabe-se lá Deus por quê, sentado no fundo da sala. Eu era a única mulher ali na sala. E era uma situação de completo desrespeito por todos os direitos trabalhistas do meu cliente. Não tinha folha de ponto, não tinha coisa alguma. E aí eles queriam que eu fizesse um acordo por R$200. Era algo assim, tudo bem que na época valia algum dinheiro, seria, sei lá, hoje, R$500 você faz um acordo. Não vou fazer acordo, E o juiz pressionando, o juiz me pressionou bastante naquele dia e eu bati o pé. Falei, não, eu não vou fazer acordo, eu tenho certeza do que eu tô falando. Ainda meu cliente deu um depoimento contra ele mesmo, danado, né? Mas tudo bem. Aí saí da sala de audiência e foi uma audiência tensa, porque eu fiz questão de ouvir testemunha, ouvi 3 testemunhas e contraditei. Olha, foi bastante complicado. Foi uma audiência tensa. Eu saí nervosa, fui para a sala da OAB para tomar uma água, né? No que chego na sala da OAB, o advogado do outro lado chega para mim, não, o que estava assistindo. Pobrezinha da doutora, tão indefesa na sala de audiência. Gente, aquilo subiu e desceu assim, né? Umas 3 vezes e eu não podia dizer nada, porque daquela audiência eu saí meio que... Eu tinha perdido, sabe? Eu realmente saí arrasada porque o juiz meio que acabou comigo. E aí eu falei,
Fazer o quê? Engole, tá tudo certo e vambora. Só que o processo seguiu. De repente, umas 2 semanas depois, encontro outro advogado no outro fórum e ele vem pra mim, doutora, o que aconteceu naquele processo que o juiz baixou em diligência? Não vi, o que aconteceu? Aí ele pediu perícia. Eu falei, tá. Falei, aconteceu que eu tava muito indefesa naquela sala de audiência. E ainda você vai ter que me pagar, que era o advogado da tomadora. Imagina que eu vou pagar, porque isso nunca vai acontecer, não sei o quê. Eu sei que no final do processo, o acordo que era pra eu ter feito por R$200, meu cliente acabou ganhando R$8.000. Que na época, né, gente, volta lá pros idos dos anos 2000, isso valia alguma coisa, né? Então, assim, o preconceito na área de direito é grande, é bastante difícil. Acho que hoje talvez um pouco menos, mas ainda assim é uma área bastante masculina e muito, muito difícil. Roseli, obrigada, Roseli, obrigada pelos parabéns. Obrigada, Letícia. Então, assim, foi difícil e aí eu achei que eu não queria, porque realmente não queria, eu queria ser professora mesmo. E aí eu fui prestando os concursos na área de letras, porque a minha formação acadêmica mais forte é na área de letras, né? Eu aprendi a pesquisar em linguística e num outro momento, né? Numa outra área. As áreas são muito diferentes, né, gente? A área de linguística é uma área muito diferente. Enfim, fui prestando concursos e prestei vários concursos, não foi um nem dois, histórias de concursos para contar. Eu tenho várias. Uma delas é interessante, porque depois de eu ter prestado vários e de eu começar a perceber como é que a coisa funcionava, num deles que eu vi a coincidência entre o edital e o currículo da minha concorrente, eu não fui prestar. E aí encontrei a professora que estava na banca, encontrei na padaria, uma semana depois, ela, Luciana, mas por que você não foi prestar esse concurso? Olha, porque não ia fazer palhaçada, não queria fazer parte do circo. Mas a gente queria aprovar alguém em segundo lugar. E, gente, uma aprovação por um concurso de professor-doutor normalmente é uma vaga só. Raros os casos que são 2 vagas, sabe? Então, assim, não era pra mim, de fato era pra outra, né? Teve uma outra situação, enfim, situações são várias que aconteceram de favorecimentos, né? Vou contar uma outra situação em que eu concorri contra um professor bastante estabelecido da área de fonética e fonologia, para um concurso que era da minha área, que era da área de análise do discurso, a área de... Eu estou tentando lembrar exatamente o concurso que era a língua portuguesa 3 e 4, que é a parte de discurso mesmo. Dessa parte de argumentação, era isso, que é a minha tese, exatamente, né? Não era da área dele, e ele era aposentado da Unicamp, e ele era marido da chefe do departamento. O professor, colega meu, porque naquele momento eu era professora substituta lá, me chamou e falou, não vai prestar esse concurso. Eu falei, eu vou prestar o concurso. Ele realmente me chamou para eu retirar minha candidatura, para eu sair, né? Eu falei, não vou sair, eu não vou fazer isso. E eu prestei o concurso e de fato fui reprovada, obviamente, porque o concurso era para ele, né, gente? Então isso acontece, ou acontecia. Naquele momento eu achei interessante porque isso acabou gerando uma regra nova dentro da Unesp, que a proibição de contratação de professores aposentados de universidades públicas. Eu acho uma regra interessante, né? Um professor que já está em fim de carreira, né? A questão de aposentadoria obrigatória aos 70, agora aos 75, né? Mas, enfim, enfim, ideias, né? O Pedro querendo, vocês estão, o Pedro e a Fúvia, né? Querendo jogar lenha na fogueira para eu falar desses favorecimentos, né, gente? E aí, quando você não favorece, né? Isso eu prometi lá para mim, que quando eu estivesse presidindo uma banca, eu jamais favoreceria ou prejudicaria alguém. Então, isso causa estranheza nas pessoas. E isso, com certeza, eu levo para minha vida. Eu jamais prejudicarei ou favorecerei alguém num concurso, porque não é correto, né? Enfim, as coisas acontecem. Deixa eu ver. Então, e aí, aí eu comecei, falei, não vou conseguir entrar na área de letras. Eu sabia que eu não ia conseguir entrar na área de letras. Eu descobri isso 3 anos depois. Falei, olha, então eu vou prestar concurso na carreira jurídica. Vou fazer magistratura, Ministério Público e tal. Eu comecei a estudar para isso. Mas, gente, não dou conta de prova-teste, sabe?
Não sou capaz de decorar as coisas, as vírgulas, eu não sou capaz. Então eu passava da primeira fase, né? Mas eu estudei muito direito aí. Então aí o meu conhecimento de direito ficou muito fortalecido nessa época. E eu estudei bastante, bem seriamente para concurso, uns 2 anos talvez. E aí foi que surgiu o concurso na FEA. Uma professora, colega minha agora, né, que estava aqui, me conhecia lá de São Carlos, esposa de um ex-estagiário meu. Luciana, vem prestar o concurso. Eu falei, não vou, não, vem, não vou, não, vem, vem, vou, então vou. Fiz um projeto de pesquisa, organizei tudo, vim e tinha um outro concorrente, né, e acabei sendo aprovada. Cheguei muito feliz, né, era a realização do meu sonho. Então, foi meio que assim, eu jamais imaginei que eu iria dar aula de direito, porque a minha formação mais técnica é na área de letras, é na área de linguística e língua portuguesa. Eu sou linguista de formação, né? Então foi muito difícil, eu sinto essa dificuldade até hoje, de mudar a minha área de pesquisa, de entender qual é o meu espaço dentro da FEA, né? E a minha recepção na FEA foi um pouco complicada, um pouco complexa também, em razão das coisas que aconteceram no meu concurso. Foi um pouco difícil, né? As forças que tomam conta são complexas mesmo, isso faz parte, né? E eu me senti muito pouco recepcionada, como eu comentei com a Gessiane ontem ainda na live com ela. Talvez hoje eu esteja um pouco me sentindo um pouco melhor. Eu acho que esse projeto de Mulheres da FEA vai servir para eu conversar um pouco com as mulheres e a gente se acolher um pouco mais, né? Talvez seja interessante, seja alguma coisa que possa me acolher um pouco mais. Com isso, respondi a pergunta do Léo, que me pediu para eu contar minha trajetória da letras para o direito até chegar na FEA. E aí eu tô na FEA, né? O Gui Pedrolo me perguntou, então, para quais países que eu já viajei e quais que eu ainda tenho vontade. Aí, acho que é aí que começa um pouco minhas viagens mais fortemente. Primeiro país que eu viajei fora, Gui, foi para Austrália. Eu, quando era adolescente, conheci uma australiana e eu tinha loucura por conhecer a Austrália. Teve um congresso de linguística forense na Austrália, me inscrevi e fui. Isso antes ainda de eu defender o doutorado, um pouquinho antes de eu defender o doutorado, primeira vez que eu saí do Brasil. Foi uma loucura chegar na Austrália, né? Um país totalmente diferente. Isso foi em 2003, né? Internet zero, né, gente? Tinha ainda internet um pouco, mas não era essa coisa que a gente tem hoje, de celular, WhatsApp, foi tudo muito mais fácil, né? Comunicação super difícil, além de tudo, 12 horas de fuso e tal. Mas foi muito interessante eu ter ido para a Austrália. Então, conhecer a Austrália foi o primeiro país que eu conheci. Depois, a passeio, fui para a Argentina, né? Quem é que não foi para a Argentina a passeio, né, gente? Argentina, Paraguai, a gente vai passear, né? E aí, Aí eu chego na FEA e eu entrei na FEA em 2008. E em 2012, o professor Sig, que era o diretor na época, saudoso não, né, gente? Mas eu tenho saudades do Sig, que ele já se aposentou. Um grande professor, eu gosto muito do Sig. Ele me convidou para coordenar o escritório de relações internacionais. Então, que era na época se chamava CRINT, a Comissão de Relações Internacionais. Pediu se eu coordenaria e eu entrei na CRINT e era um grande sonho para mim. Aí eu virei toda a minha área de pesquisa para essa área internacional, tem toda a relação com o que eu fazia antes, porque, né, a CRINT cuida dos gringos que estão chegando, então tem um aspecto de português para estrangeiros. Eu reestruturei o curso de português para estrangeiros que era dado na FEA, e aí eu criei uma série de coisas. Aí a Gessiane está perguntando o que eu considero a minha maior contribuição para a FEARP. Então, Gessiane, eu acho que talvez tenha sido justamente essa época da internacionalização, sabe? Eu acho que eu fiz coisas bastante interessantes ali de consolidar aquilo que a professora Irene já tinha organizado bem, né? Ampliar mais os nossos convênios, trazer o Summer Course, né? Que é o curso de verão que a gente conseguiu organizar com a Universidade de Surrey depois de muito suor.
Então, mas foi sensacional conseguir organizar isso. Então, o Summer Course da FEA, ele tá no âmbito da UGPN, que é um convênio que a USP tem com a Universidade de Surrey, North Carolina State University, e agora tem a Universidade de Stellenbosch, se não me engano, que é na África do Sul, que ela estava entrando na época que eu saí. Era um convênio muito interessante e não tinha nada da área de administração. E aí eles pediram que eu fizesse um Summer Course, né? E aí eu organizei e com isso, a cada 4 alunos que a gente recebe da Universidade de Surrey, porque é muito difícil a gente conseguir receber alunos de universidades, principalmente falantes de inglês, porque eles têm um esquema muito diferente do nosso, eles querem dinheiro. Então é muito difícil ter convênio com universidades norte-americanas, com universidades inglesas, né? Ainda assim eu consegui esse convênio com a Universidade de Surrey, e a cada 4 alunos que vêm para cá, a gente consegue enviar um nosso para lá. Já foram 2 alunos, o Fernando e o Rafael, fazendo aí o semestre deles sem pagar nada, porque né, a USP é gratuito, a gente não pode aceitar um tipo de convênio que não seja. Então aí dentro dessa atuação foi que eu viajei mais. Então aí eu conheci a Inglaterra, fui algumas vezes para Inglaterra, para Londres e para Surrey e para Bath, né? Fui para a Universidade de Bath. Quando eu saí, a gente estava tentando um convênio e ia ser um convênio interessante que a gente ia conseguir estabelecer com a Universidade de Bath, que é a 3ª melhor do Reino Unido. Com a França, a gente tem ainda um relacionamento muito intenso. Eu consegui negociar um duplo diploma. Então, quando eu terminei a minha gestão na área internacional, eu deixei um duplo diploma prontinho, organizado. Ele precisava tramitar, não sei exatamente o que aconteceu, ele acabou não tramitando pelas instâncias da universidade, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas estava lá negociado. Então eu fui para Marseille, na França, e para Paris para tentar negociar também com a... Gente, como é que é aquela que... Gente, é tão lindo o campus. Debaixo do Arco de la Défense. Maravilhoso. Foi aí que eu aprendi francês de verdade, né, para poder ir para a França. Fui para a Suíça num congresso, fui para o Japão representando a FEA pelo Prime, né? A professora Adriana não conseguia ir naquele momento, e aí eu fui representando o Prime para o Japão. Fui para um congresso na China, apresentar um trabalho com a Júlia Mafra, uma aluna nossa. Fui para os Estados Unidos algumas vezes, fui para Harvard, fui para a Universidade de Harvard com uma bolsa deles, para um congresso também. Então, assim, dei uma passeada, sabe, Gui? E para onde que eu quero ir? Eu quero pisar na África. Eu não fui para a África ainda, e eu acho que isso é uma falha gravíssima. Eu preciso ir para a África, que é essa pergunta dele, né? E a Gessiane está perguntando aqui... o Gui aí, Gui! Ai, lindo! O que eu estou buscando nessa fase da carreira? Eu acho que é justamente consolidar uma linha de pesquisa, Gessiane, que agora com a livre docência, ou talvez um pouco antes da livre docência, que a gente começou nessa área de jurimetria. Então, a partir de uma novidade ali, eu vivo inventando coisas, né, com os disciplinos de direito comercial. Eu falei para os alunos buscarem dados de processos e tal, e aí um advogado falou para mim, olha, dá pra gente fazer isso de maneira automatizada. Falei, oi? Vamos fazer, eu gosto de computação, né, eu me afastei demais, não sei mais nada de computação, mas eu gosto dessa área, eu preciso estudar um pouco mais, mas enfim, foi aí que eu chamei o professor Udeberto, que é da área de informática, já apareceu aqui no canal. E a gente começou a conversar, chamou o professor Evandro e a gente conseguiu montar o grupo que é o Habeas Data. E a gente concorreu num edital do CNJ, junto com a professora Carla da enfermagem. E a gente foi contemplado. E foi aí que a gente conseguiu estruturar um pouco o nosso grupo de pesquisa, que chama Habeas Data. Para quem é advogado, entende o que é Habeas Data, entende a gracinha. A gente tem Habeas Corpus, que é isso que o Lula, né, pede para não ser preso e tal. Habeas Data é para liberalização dos seus dados. Então, né, dados livres seria mais ou menos isso. Então, esse é o nosso grupo de pesquisa e a partir daí a gente fez uma pesquisa, o tema determinado pelo CNJ era mediação e conciliação, e eu fui trabalhar com acesso à justiça,
que é um tema que me é muito caro, eu gosto muito disso, e a gente fez nessa pesquisa, então, a minha parte, obviamente a parte do direito, o professor Ildeberto coleta os dados, o professor Evandro trata os dados, e a gente consegue fazer algumas análises desses dados processuais, e a minha parte foi fazer mais a parte quali. Então eu viajei bastante, eu viajei para 5 estados do Brasil, o que foi sensacional, foi uma experiência maravilhosa. Isso foi em 2018. Viajei para o Ceará, peguei avião, fui daqui para o Ceará, peguei um carro, saí dirigindo no meio do Ceará, me perdi no meio do Ceará, quase caí, passei num lugar que depois eu vim saber que era perigosíssimo, mas enfim, ok, né? Aí mesma coisa no Piauí, peguei o carro no Piauí, dirigi no Piauí, fui daqui pro Paraná, pro Paraná foi mais fácil, porque a gente já conhece, né, mais próximo e tal, aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, também peguei o carro, também fui pro Rio de Janeiro, fazer as pesquisas quali, né, as entrevistas com os juízes e servidores, e pesquisa com a arquitetura do fórum. Então, e é por isso que a minha pesquisa acabou sendo uma pesquisa de acesso à justiça, o tanto que tudo isso promove ou não o acesso à justiça. Então, é um tema, e é o tema que acabou virando minha tese de livre docência, pelo qual sou apaixonada, e eu acho que é um tema que acaba reunindo tudo, toda essa parte da minha formação, porque reúne direito, reúne gestão, porque é uma questão de administração da justiça, reúne um pouco de linguagem, né? É uma questão de convencimento, então é uma coisa bem interessante. O Pedro tá me perguntando, inventei a máquina do tempo aqui no quintal de casa. Ei, Pedro, o que a Lu de hoje diria pra Lu criança adolescente? Tem umas perguntas assim que o pessoal me fez ali, eu tava escapando delas, né? Mas você vem fazer, ela tem que falar, né? O que eu diria pra Lu criança adolescente? Eu diria, tá de boa, vai lá. Gente, sinceramente, eu não trocaria muito das coisas que eu fiz, não. Eu não me arrependo das coisas que eu fiz. Talvez eu teria aproveitado um pouco mais, mas eu não sei, porque aproveitar um pouco mais significa que eu teria que deixar de fazer as coisas que me trouxeram até aqui. E eu acho que tá bom. Pra mim, eu tô satisfeita. Alguém me fez uma outra pergunta aqui. Deixa eu ver. Aqui eu já respondi tudo. Não respondi não, porque o Rafael perguntou qual sua visão sobre ser mulher no futuro. Eu acho que vai ser muito mais fácil, sabe, Rafa? Ser mulher no futuro, porque eu acho que tá ficando cada vez mais fácil ser mulher. A gente sempre sofreu muito preconceito, né? É muito difícil ser mulher. Eu sempre eu tinha 18 anos, eu fui levar o carro na oficina mecânica, os caras ficavam me olhando, enfiava a cara dentro do carro. Sem noção, eu realmente sou uma pessoa sem noção. Eu não tenho noção, eu acho que essa coisa de machismo, durante muitos anos, isso é uma história interessante de eu contar pra vocês. Porque durante muitos anos eu não entendi que eu era uma mulher forte. Eu achava que eu era uma mulher normal, que todo mundo tinha que fazer a mesma coisa, estava tudo certo. Aí eu fui para esse seminário em Harvard, eles me pagaram para ir, e aí tinha um centro de estudos de mulheres que me chamou num almoço. Eles chamaram, a gente vai ter um almoço, a gente quer ouvir você, como é que você fez para chegar aqui? Uai, eu estudei e cheguei. Na minha cabeça foi isso. Por que você quer me ouvir? Eu não fiz nada demais, né? Aí eu parei pra pensar, falei, cara, pera, se eles estão te perguntando, é porque tem alguma coisa a mais. E eu fui a última pessoa a falar, e eu ouvi a história de todas aquelas mulheres. Eu falei, olha, eu acho que eu tenho alguma coisa a dizer. Isso foi em 2012. Então, é a partir de 2012 que eu começo a perceber que existe uma questão em ser mulher, sabe? Até então, o que eu fiz foi, bota aquele tapa-olho de burro mesmo e olha no seu objetivo e vai. Eu não olhava para os lados, então eu não via esse tipo de situação. Apesar de eu ter visto aquela história do advogado, porque também era muito aberta, né? Mas eu botei um tampão e fui. Então, eu tenho certeza que eu passei por muitas situações de assédio que eu sequer me toquei que eu estava sendo cantada. Até teve uma recentemente que eu cheguei, depois eu falei, eu tô achando que aquilo foi uma cantada. Será? E assim, gente, eu sou muito grossa. Eu respondi pra pessoa assim, tenta pra você ver. Eu respondi bem assim, mas assim, de boa. Depois, sabe aquele espírito atrás da porta? A hora que você cruza a porta, que você vai entender o que tá falando. Gente, olha o que eu acabei de falar. Então, eu acho que vai ficando mais fácil. Tá ficando mais fácil para as mulheres. Então, eu aprendi essa coisa de ser mulher e de entender, de ser mais empática também. Ih, gente. Peraí que eu vou pegar a dona Frida. Vem cá, gente.
cachorra da vizinha apareceu ali, ela não se conforma, ó, ela não se conforma. Frida, é a primeira vez que você aparece nas câmeras, é sempre a sua irmã que aparece, não fica brava. Aí, então, é muito recente, sabe, pra eu aprender isso, não tem jeito. A Cris aqui tá... A Cris tá me perguntando o que eu mais me orgulho de ter feito na minha vida. Mas, Cris, eu não sei. Eu realmente não sei dizer do que eu me orgulho de ter feito. Pera aí, gente, eu vou ter que botar elas pra lá. Senão começa... Vem cá. Vem cá. Isso. Vem vocês duas. Pronto, vamos lá. Feministas inconformadas com a vida. Eu realmente não sei do que eu me orgulho de ter feito, mas eu gosto do que eu fiz, eu gosto de ter trabalhado bastante, eu gosto disso, eu acho que é isso. O Matheus me pergunta, ele fez uma pergunta longa, ó, ele tem uma visão crítica sobre a USP no sentido que ela se perdeu no corporativismo, se eu concordo, e eu concordo, eu acho que a USP é sim bastante corporativista, né? Se eu concordo como melhorar. Aí ele falou que ele também é pisciano e que a mãe dele faz aniversário hoje. Matheus, feliz aniversário para sua mãe. Uma piscianos são difíceis, né? Legal, tal. Sonhador, idealista, eu acho que essa é uma coisa do pisciano que eu vi na Gessiane também. Ontem que eu vi na Roseli também. Pessoas muito determinadas. Falam que os piscianos são sonhadores como se fosse uma pessoa no mundo da lua. Mas é no mundo da lua no sentido de que sonha coisas que às vezes são distantes, mas que fazem essas coisas acontecer. Eu acho que essa é a diferença dos piscianos, né? Como melhorar? Eu acho que a USP tem muito a mudar a sua estrutura, né? Ó, o Pedro também, outro pisciano, verdade, Pedro. Não sei, eu acho que a USP é muito pouco democrática. A Unesp, por exemplo, tem uma estrutura muito mais democrática do que a estrutura da USP. Acho muito difícil de mudar, porque as pessoas quando chegam aos cargos não querem perdê-los, né? Não querem perder parcela de poder deles. Mas eu vejo algum tipo de mudança. Me parece que as mudanças são graduais, mas elas vêm. Eu já vejo alguma mudança que tem impacto relevante, mas mais lenta do que nós gostaríamos que fosse. Eu acho que a gente é sempre muito ansioso com relação às mudanças, e isso, aproveitando a questão do direito, isso também se reflete no direito, né, gente? A gente é muito ansioso com o direito e às vezes a morosidade do direito, isso eu falo na tese, às vezes ela pode ser útil para a solução de conflitos, sabe? Então, tem isso. E a Rebeca me perguntou qual que eu considero ser a minha melhor qualidade. Rebeca, eu não sei. Eu sei que minhas características, talvez, eu sei que eu sou falante, então eu acho que a comunicação é uma qualidade que eu tenho. Eu sei que eu sou comunicativa, que eu comunico bem. Nossa, eu ia falar alguma outra coisa que me fugiu, então é mentira. O Lucas está perguntando o que eu acho do ambiente de trabalho na FEAP. Já foi mais difícil, Lucas. Eu vejo que hoje está bem mais simples. É um ambiente complexo, como... Acho que ambiente adulto é complexo, né? Tem várias questões mal resolvidas e trazidas de outras relações. Eu acho que as pessoas herdam conflitos dos outros. Isso é muito ruim. Eu acho que a gente devia ficar só... Se a gente ficar com os conflitos nossos, já está de ótimo tamanho, né? Mas, enfim, tem muitas heranças de conflitos que as pessoas acabam assumindo para si, e isso eu acho que é meio problemático. A Bia me pediu uma história marcante, pode ser engraçada, de alguma viagem em um lugar que eu sonho conhecer. Bom, o lugar que eu sonho conhecer, já falei da África. História marcante, gente. Putz, tem muitas, mas sabe aquela coisa, na hora você não lembra de nenhuma delas? E deixa eu ver que tem mais. Olha lá. Ó, a Andressa falando. A Andressa é minha professora de Pilates, ela vai sacanear comigo amanhã, gente. E ela é pisciana também. Vai me fazer um teaser. O Natan vem com uma pergunta que ele tinha me perguntado também. Eu queria saber qual a sua opinião sobre a maternidade, se eu já quis ter filhos. Eu falei outro dia no meu Facebook, eu falei sobre isso e eu acho que eu preciso falar, porque afinal de contas esse é um perfil de uma mulher e eu tenho percebido, eu acho engraçado,
no começo era mais meia-meia, agora tenho muito mais mulheres que são seguidoras. Acho engraçado ver esse tipo de coisa, sabe? E outra coisa que eu percebi é que a idade dos meus seguidores está aumentando. Acho engraçado esse negócio também. Então, assim, ser mulher, ter assumido cabelo branco, uma coisa que eu assumi há 2 anos, tô achando ótimo, porque eu não preciso ficar pintando, realmente tá tudo bem pra mim. Com relação à maternidade, o que acontece? Demorei demorei porque, né, com tudo que eu fiz não dava pra pensar muito em outra coisa, mas demorei pra encontrar uma pessoa que eu achasse que pudesse ser um bom pai para um filho. Eu nunca quis ter um filho por ter um filho, eu queria ter um filho que tivesse uma boa família, um pai e tal. E quando então eu fui pensar nisso, eu já tinha, depois dos 40, foi que eu encontrei o Renato, meu marido, estamos até hoje, mas eu demorei muito para encontrar um parceiro de vida que fosse digno de ser pai dos meus filhos. Então aí, quando eu comecei a tentar, a gente não conseguiu e fui fazer e fiz tudo que é tipo de tentativa, fiz a fertilização. O processo de fertilização é bastante difícil no sentido emocional. É caro, tá? Mas eu acho que o dinheiro é o de menos comparado com o esforço emocional que existe nesse processo todo. Eu me envolvi muito, o Renato se envolveu muito. Você faz aquele procedimento para o médico, é um procedimento muito maquinal, muito, a gente sentiu comercial, sabe? Na primeira clínica de fertilização que a gente foi, a gente falou, a gente não quer comprar um bebê. A gente ficou muito espantado com esse tipo de coisa. Eu fico muito admirada de pessoas que conseguem fazer 7, 8 fertilizações. É uma agressão muito grave no corpo da mulher, a carga de hormônios é absurda, né? E então eu fiz uma vez, não deu certo e decidimos, porque eu acho que isso não é uma decisão, pelo menos da forma como nós fizemos, eu acho que isso não é uma decisão minha, eu acho que isso é uma decisão do casal, porque não era, e eu sempre pensei isso, eu não queria um filho pra mim, eu queria um filho pro casal, essa é a forma como eu via pra mim, né? E aí a gente desistiu, a gente falou, ok, não vamos mais tentar, se vier veio, se não vier não veio, tá tudo certo. E já estou entrando na menopausa, então chances muito baixas de acontecer alguma coisa. Se vier vai ser ótimo, mas duvido que venha, né? E também não acho tão ruim não, viu gente? Tá bom assim, porque uma criança que vai dar trabalho, vai tirar um tempo que, enfim, eu vou achar esse tempo que a gente encontra, né? Mas, enfim, tá bom do jeito que tá. Temos as duas aqui que tomam o nosso tempo bastante. Então, sobre a maternidade, falo para as mulheres. Comecem a tentar mais cedo, talvez, né? Existe uma questão, o relógio biológico de fato funciona. Ele pega depois dos 40. Eu não sei, né, gente? Porque eu não tenho um diagnóstico. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. Porque se eu tivesse um diagnóstico, você tem X? Ok, mas eu não tenho um diagnóstico, né? E eu conheço uma outra pessoa muito jovem, uma professora minha, que começou a tentar aos 26 anos, não consegue. Eu não conseguia, faz tempo que eu não tenho contato com ela, mas tentou várias coisas e todo mundo, você é jovem, você é jovem, você é jovem, mas ela não tem nenhum tipo de diagnóstico e não consegue. Então, assim, a medicina ainda não tem respostas, não só para Covid, mas para outras coisas também. Eu acho que para a maternidade é uma das respostas menos concretas que a gente tem, né? A Carol Martins me perguntou qual a dica para quem trabalha em Ribeirão Preto, em departamento pessoal, e precisa entender de legislação trabalhista porque o jurídico da empresa não colabora. Não sei. Porque uma coisa que eu vejo, Carol, isso é uma coisa, e aliás o canal acabou surgindo mais ou menos nesse buraco, é que existem cursos para advogados, né? Para quem quer saber de direito, aí você precisa ter uma boa carga de direito mesmo. E existem cursos para administradores. Direito para administrador é mais difícil, ou pelo menos com um vocabulário mais palatável para o administrador. Então, eu até comecei essa semana passada, conversei com outro professor de lançar um curso, né?
Seria uma ideia, não sei, algo a desenvolver ainda. Como eu tenho projetos, né, gente? Projeto não é uma coisa que me falta, de ideia, né? Então talvez eu faça isso, não sei, alguma coisa que eu vou fazer. A Fabi me perguntou se eu me tornei a pessoa que eu imaginava, e eu acho que sim, Fabi. A Fabiana do Direito Autista. Eu acho que eu me tornei a pessoa que eu imaginava, sim. Eu acho que é isso, sabe? Aquela coisa de você conseguir trilhar, você conseguir chegar no objetivo que você traçou. Hoje eu sinto que eu cheguei onde eu queria. Acho legal, eu me sinto satisfeita há bastante tempo já. Eu acho que eu tenho essa consciência desde quando eu entrei na fé. O que não significa que eu parei, né? Porque eu acho que, falando de idade, né, gente? Essa coisa de etarismo, né? A pessoa fica velha quando ela para. Essa coisa de, eu sou velha, mas eu tenho espírito jovem, tem nada. Você é velho, filho. Você tem 47 anos, tem cabeça de 47 anos. Se você tiver cabeça de 15, você é um imbecil. Então, você tem 47, você tem 47, né? E tudo bem, não tem nada de errado com isso, gente. Eu só vivi mais, tá tudo certo. Vamos ter sonhos, é isso. Vamos ter projeto, vamos realizar projeto, vamos começar coisa nova, porque, né, não é porque você tem 47 que a vida tá acabando, não é isso. A gente não sabe quando a vida vai acabar, né? Porque a vida pode acabar amanhã. Essa questão, né? Que fique claro. Meu pai morreu, ele tinha 43 anos, a vida pode acabar amanhã. Então tem que viver desse jeito. Mas tudo bem que ela também pode acabar quando você tiver 90 anos, né? Não dá pra você ficar esperando morrer. E a Silvia perguntou por que eu optei pela raça Spitz alemão, por essas figuras aqui, né? Assinada uma fã da Frida e da Tarsila. Vou ser sincera, é porque chama Lulu da Pomerânia, gente. Luciana Lu, e eu achava que eu tinha que ter um cachorro que chamava Lulu da Pomerânia. É sério. Aí eu fui ver, eu achei lindo o Spitz, eu fui estudar pra ter Spitz, porque é um cachorro legal para apartamento, é um cachorro pequeno, fácil de você levar para onde você quiser, tal, salvo que ela faz barulho, né? Porque elas latem bastante. Então foi assim que eu decidi, que a gente decidiu pegar. Não, foi eu que decidi mesmo, porque eu quis o Spitz alemão. O Renato tinha um labrador, que ele não dava para caber no apartamento, né, gente? Não ia dar. E acho que eu vou terminar com a pergunta da Mariana. Não sei se tem mais depois, mas a criança que você era sentiria orgulho da mulher que você se tornou? Sentiria, Mariana. Eu acho que sim, sabe? Eu acho que tá bom, eu gostei. É claro que a gente sempre precisa melhorar, né? Tem que entender que estar bom não significa estar perfeito, então sempre tem espaço para melhora, sempre tem espaço para aprender coisas novas, para ir para lugares novos, né? E é isso. Gui, alguma resolução específica para este ano? Resolução. Olha, Gui, o ano passado rendeu, porque saiu a livre docência, chegou o café que eu nem estava esperando, mudei de casa, né? Então a resolução para o ano é terminar de organizar a casa nova e consolidar minha carreira na área de pesquisa em ciências sociais. É isso que eu preciso fazer agora. Me concentrar na consolidação da carreira enquanto pesquisadora. Então, enquanto docente tá ok, na área de extensão tá ok, o café tá bem ok, né? Mas acho que na área de pesquisa ainda eu preciso consolidar um pouco, é isso que eu queria. A Bruna tá dizendo que eu sou maravilhosa em todos os sentidos. Obrigada, Bruna. Gente, é muito bom ler esse tipo de coisa, fico feliz demais. E eu já falei demais, eu tô aqui falando faz uma hora, acho que eu já falei, consegui responder todas as perguntas de figurinha, que eu juro pra vocês que eu achei que não viriam perguntas, mas fiquei espantada com as perguntas que vieram. Beatriz Larido, cápsula do tempo, o que eu diria hoje pra Luciana, de 20 anos, que estava decidindo a vida? O que eu diria pra pessoa, pra Luciana, de 20 anos, que estava decidindo a vida? Beatriz, eu acho que eu diria, pense mais, seja mais política. Eu acho que é isso. Eu acho que talvez o que tenha faltado seja isso, porque se eu tivesse sido um pouco mais política, não no sentido de, eu não sei se eu teria conseguido sem ser me vender, não sei, me vender no sentido de ajudar alguma pessoa mais do que o necessário, sabe, numa questão ética, né? Eu tenho a ética pra mim é um negócio que me pega muito. Então, acho que ser mais política, acho que era isso que eu precisava ter sido, sabe? De
fazer as coisas ser um pouco mais flexível. É isso. Não, vai dar tudo certo, Fabi. Ô, Léo, eu diria pra mim, compre tudo em Bitcoin. Léo, ó. Gente, dinheiro é bom, né? Eu falei, dinheiro não compra felicidade, manda buscar, né, gente? Dinheiro é bom, é bom. Mas Bitcoin, não sei. Não sei se eu compraria em Bitcoin, não. Mas, ok. Alguma coisa de dinheiro seria... eu acho que isso é uma coisa, viu, Léo, também. Ter um pouco mais de apreço pelo dinheiro. Perdi muito dinheiro na vida, viu? Com coisas assim de... você vai fazer isso? Então, muito impulsiva e tudo bem, deixa o dinheiro aí, que eu vou começar tudo do zero, sabe? Então, talvez melhorar um pouco isso, que é uma forma de ser mais flexível, ser mais político. Eu acho que é isso mesmo. Consegui responder. Gente, brigadão por passarem o aniversário comigo, eu tô feliz demais. Só pra eu contar, que eu acho que eu não contei, eu ganhei presente, tá? Eu ganhei presente da Lucila e do Fernando, a Lucila da Contábeis. O filho dela tá fazendo pesquisa comigo, tô feliz da vida, eles me deram a xícara, o café e carraca portuguesa, uma bolachinha. Deliciosa. Ó, a Fabi diria, compre a sua Magazine Luiza. Pois é, acho que talvez podia ter sido uma boa ideia, né, Fabi? Pra 20 anos teria sido uma boa ideia. Máquina do tempo, já que é máquina do tempo, né? É isso aí. Gente, brigadão por estarem aí comigo. Tô feliz demais com uma galera aí, né? Gente, beijo, obrigada. Até amanhã. Tchau, gente.